Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo via Facebook. O meu nome é Danúbia Salviano, farmacêutica e assessora técnica do CRF-MG, e neste momento iremos dar início ao debate online sobre o tema Nova Legislação Trabalhista versus Contratos, Impactos e Riscos nas Relações de Emprego e Trabalho. O objetivo desse debate é, com a ajuda dos nossos convidados, esclarecer pontos importantes sobre a legislação e destacar seus impactos para o profissional farmacêutico. Dessa forma, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos convidados aqui presentes. Ana Clara Matias Brasileiro, advogada e mestranda na UFMG em Direito do Trabalho. Daniela Miranda Duarte, advogada do CRF-MG. Humberto Marques Tibúrcio, farmacêutico e presidente do Sindilab. Hilke Novato Públio, farmacêutico e presidente do Sinfarmig. E William Ferreira de Souza, advogado e presidente do Sindecof. Entrou em vigor no dia 13 de julho de 2017 a Lei 1467, que altera a consolidação das leis de trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei número 6.019, de 3 de janeiro de 1974. As alterações mexem em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira, além de plantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office, trabalho remoto e o trabalho intermitente por período trabalhado. A lei engloba ainda mudanças no processo trabalhista e no papel dos sindicatos, tornando mais rigoroso o questionamento de direitos trabalhistas na Justiça e retirando a obrigatoriedade de pagar a contribuição sindical. Diante desse cenário e com a reforma trabalhista em vigor, é o momento de buscar a garantia dos direitos farmacêuticos. Você que nos assiste nesse instante, envie seus comentários e sugestões para que possamos realizar um debate participativo, ampliando a nossa discussão. E antes de iniciar o debate, eu abro espaço para que os nossos convidados possam se apresentar e se expressar. Ana Clara. Boa noite. Eu agradeço o convite aqui do Conselho Regional de Farmácia e agradeço também pela oportunidade de falarmos sobre a reforma trabalhista. Parabenizo pela iniciativa de tratar desse tema tão importante e espero que tenhamos um momento muito proveitoso hoje com a participação dos farmacêuticos para conhecerem melhor seus direitos também. Boa noite. Prazer rever os nossos colegas. Eu queria, antes de fazer qualquer consideração, fazer duas ressalvas. A lei entra em vigor em novembro de 2017. Ela é publicada em junho e tem um prazo de adaptação, ela entra em vigor. E o segundo ponto é que a contribuição aos sindicatos ela não foi extirpada, pelo contrário. Mas depois, ao longo aqui, a gente vai comentar sobre esses dois pontos, né? Muito importante foi o prazo de adaptação, que parece que não adaptou, mas houve o prazo, portanto, a lei está vigente. E há essa visão sobre a questão das contribuições ao sindicato, e está se esquecendo que as assembleias continuam sendo soberanas. O deliberado na assembleia é mais do que o negociado ou o legislado. Bom, boa noite também a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui os meus colegas da mesa aqui de debate, saudar os que nos assistem aí pela internet. Eu queria, assim como a Danúbia iniciou, hoje é dia 11, mas no dia 13, é verdade, de janeiro, completaria 1 ano e 6 meses, né, da sanção da lei, que foi 13 de julho. Ela entrou em vigor em novembro de 2017. Já vamos para 14 meses da lei em vigor. E, assim, concordando com o Tibúrcio falou, na verdade, essa lei, ela foi forjada, vamos dizer assim, né? E justificada sobre 3 pilares que, no nosso entendimento, são falácias. O primeiro pilar é dizer que a lei vem para consolidar direitos. Pelo contrário, ela, né, trouxe mais problemas com direitos trabalhistas.
O segundo pilar é de que essa lei poderia certamente gerar mais emprego. Pelo contrário, a gente tem visto ao longo dos anos, por uma série de questões de ordem econômica, né, o aumento do desemprego. No país agora são mais de 13 milhões de desempregados. E o terceiro pilar, que não se justifica, era da tal da segurança jurídica no trabalho, que, ao nosso ver, foi insegurança em função da série de questões que a Danúbia fez a abertura aqui do evento. Mas acho que faremos uma boa discussão aqui nesta noite. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é William, presidente do Sindecof MG, Sindicato dos Empregados, Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado de Minas Gerais. Foi constituído em 28 de fevereiro de 1989 e representa todos os empregados, conselhos e ordens. Quais são eles? OAB, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Medicina, Conselho de Farmácia, todos os servidores que hoje são chamados de colaboradores, mas são empregados, né? Empregadas também, por questão de gênero, inclusive. E defendemos aí o interesse da categoria e temos sempre os sindicatos co-irmãos, sempre como parceiros, né, nessa luta, nessa caminhada nossa. E gostaria de agradecer a oportunidade, né, ao conselho aqui, que sempre deixa as portas abertas aos sindicatos. E dizer também, né, que é uma honra e um prazer estar aqui nessa seleta mesa, né, de grandes nomes aqui, participantes. E vamos que vamos, né? Vamos para o debate aí, que a gente puder fazer para contribuir, com certeza é o nosso intuito. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela. Eu gostaria de agradecer, e faço na pessoa da Danúbia, né, o convite, e agradecer por participar dessa mesa junto com os colegas. Espero que nós possamos, nesse debate, esclarecer para os farmacêuticos que realmente foi uma lei que vem com um viés de aumentar, né, o número de empregos, e o que se tem hoje não é bem o aumento do número de empregos, e uma dificuldade assim, de acesso à justiça, que a gente pode ver facilmente até pelo próprio relatório emitido pelo TST, que o ingresso na Justiça do Trabalho hoje diminuiu cerca de 50%. Então, não sei se seria esse mesmo o viés, né, de uma reforma trabalhista, que começou ali pacífica, com poucos artigos, e, no final, a reforma alterou cerca de 200 artigos, né, da CLT. Então, que tenhamos um bom debate, né, e muito obrigada. Eu agradeço a correção feita pelos nossos convidados Rilke e Humberto e esclareço que iremos alterar esses dados que falamos no início. Bom, antes de iniciar com as perguntas referentes aos temas e as perguntas que já estão chegando via Facebook, aproveitando a oportunidade, a presença dos participantes aqui nessa noite, a primeira pergunta direcionada a todos vocês quais são as atribuições do Sinfarmig, Sindilab e Sindecof e quem são os farmacêuticos representados por estes órgãos? Então, vamos lá. No caso do Sindilab, é o Sindicato de Empregadores. O Sindilab tem uma prerrogativa que ele não representa exclusivamente empregadores farmacêuticos, ele representa empregadores laboratoriais, independente da profissão. Se está escrito no Conselho Regional de Farmácia, de Medicina ou de Biomedicina, o laboratório, ou não. Isso não faz a menor diferença. Então, ele representa os interesses dos empregadores ou dos proprietários ou donos de laboratório, ou às vezes até, assim, digamos, alegremente chamado de patrões. Na hora que a conversa é dinheiro, essa conversa é pejorativa, mas a maioria das vezes ela não é. Então, os farmacêuticos que são proprietários de laboratórios ou sócios proprietários, seja na modalidade que ela tiver constituída, essa pessoa jurídica, desde o Simples Nacional até SA, eles estão representados no Estado de Minas Gerais, que é o âmbito do sindicato do Sindilab, eles estão representados no Sindilab. E o que o Sindilab os representa? Aquilo que a CLT lhe confere os direitos, lhe outorga os direitos. Para isso, quando os sindicatos são
autorizados a funcionarem, as entidades recebem um documento do Ministério do Trabalho, que vai mudando de nome ao longo do tempo. Quando foi do Sindilab, era Ministério do Trabalho somente, acho que do Sinfarmig também, não é? Era só Ministério do Trabalho. Esse documento é chamado de carta sindical. Nesta carta sindical está o escopo, está aquilo que está escrito na CLT, que é uma prerrogativa dos sindicatos representarem, que são, obviamente, os aspectos todos trabalhistas: contrato de trabalho, salário, convenções coletivas, acordos coletivos, dissídios, horário de trabalho, jornada, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, tudo isso que está contemplado na CLT, relacionado ao trabalho e ao emprego. Bom, e o Sindicato dos Farmacêuticos, ele é um sindicato de base estadual, portanto, né, representa todos os farmacêuticos do estado de Minas Gerais, independente das suas atividades. Então, tanto na farmácia, drogaria, laboratórios, aqui nós temos a nossa relação, a convenção coletiva com o Sindilab, representado pelo Humberto, mas também na indústria farmacêutica, enfim, todas as atividades que o profissional exerce, que não são poucas, né? Hoje o Conselho Federal de Farmácia me parece ter mais de 134, aí você me corrige esse número, de especialidades farmacêuticas, ou seja, atividades onde o farmacêutico exerce. Como o Humberto falou, o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, ele esse ano completou 37 anos de existência. A sua carta sindical é de 1981. Então, ele tem essa longevidade, vamos dizer assim. E é uma entidade constituída na sua diretoria por farmacêuticos. E aí, só fazer uma breve observação e correção, se me permite, Andor. Nós temos na diretoria do sindicato uma diretoria colegiada. Então, hoje os diretores cada um é diretor, não temos mais a figura do presidente, né? São todos farmacêuticos, diretores, e é uma estratégia que nós utilizamos desde uns 5 mandatos anteriores para fazer com que a diretoria tivesse no mesmo patamar, né, de representatividade e, portanto, envolvesse mais, e aí a entidade não ficasse só ligada a presidente e vice-presidente. Era uma estratégia de envolver os diretores. Com isso, quer dizer que todos os farmacêuticos que nos assistem podem, né, estando filiados ao sindicato, candidatar à diretoria do sindicato. Tem um mandato de 3 anos e tem essa importante ação, representatividade legal dos farmacêuticos, seja individual, seja coletiva. Então, essa é uma grande diferença, por exemplo, do Conselho Regional de Farmácia, né? Então, o sindicato é a entidade representativa dos trabalhadores farmacêuticos. A entidade que o farmacêutico, quando tiver uma dificuldade na relação de trabalho, quando tiver, sei lá, por exemplo, um assédio moral no trabalho, ou quando da sua rescisão de contrato, ele vai procurar exatamente o sindicato para que ele lhe dê guarida, né? Então, daí a importância fundamental do sindicato para que a gente tenha aí caminho em defesa do chamado trabalho decente. Mas a gente, não é pouca coisa, mas também não é só isso. A gente também tenta atuar em outros campos, que é o campo da defesa da categoria, aí do campo político, em defesa de projetos para a profissão, né? Volta e meia estamos em Brasília, ou na Assembleia Estadual, para discutir, e é fundamental que a gente persiga nessa ação. Então, eu queria só demarcar essa representatividade do sindicato, que eu acho fundamental, que, olha, o farmacêutico, por exemplo, em relação à discussão de salário, né, de jornada de trabalho, isso é atividade inerente do sindicato, né, dos sindicatos, né, de um modo geral, né? E aí, certamente, a doutora Daniela vai detalhar um pouco mais do papel do Conselho. Então, o Sindecof MG, como eu disse, já é desde 89, né, e representa todos os empregados dos conselhos e ordens. Né? Nós atuamos aí na representação visando a negociação coletiva. Nós fechamos acordos coletivos de trabalho, porque no âmbito da administração pública não cabe o dissídio coletivo. Ainda não chegamos ainda legalmente nesse nível no Brasil, permitindo que a administração pública assim pudesse chegar na luta. O Sindecof MG, ele
tem vários convênios, né, que oferece aos seus associados, mas também atua na questão da fiscalização dos conselhos. Por várias vezes encaminhamos denúncias ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas da União. Por que isso? Porque, quer queira, quer não, a má gestão, ou o gestor que lida com a arrecadação dos profissionais, no caso aqui, farmacêuticos, mas a nível estadual, todos os profissionais, né, de profissões regulamentadas, uma vez realizada uma má gestão, quer queira, quer não, vai atingir os trabalhadores que nós representamos, os empregados. Por quê? Se vier a faltar dinheiro no caixa, como vai pagar o salário dos trabalhadores? Então, o Sindicoff MG, por várias vezes, quando recebe alguma denúncia nesse sentido, encaminhamos ao TCU, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Trabalho, de acordo com a denúncia que chega até o sindicato, nesse sentido, para que seja apurado e responsabilizado aquele gestor que assim procedeu, né? E é isso. A gente procura também fazer as questões, trabalhos sociais também, participando na comissão. Por exemplo, eu participo também na Comissão de Direitos Humanos da OAB, participei na Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Fazemos um trabalho aqui no Conselho de Farmácia, que é muito interessante, que é nas comissões que discutem o plano de cargo e salário, entendeu? Que é um ganho muito importante para os trabalhadores, que é uma perspectiva na ascensão na carreira, né? Tem conselhos que não tem isso. Então, às vezes, o colaborador que é chamado, nós entendemos que é um trabalhador, né? E ele não tem a perspectiva na carreira, ele fica até desestimulado, né? E por aí vai. Então, todas as questões, assédio moral, já tivemos assédio sexual, denúncia de assédio sexual dentro da categoria, e foi apurado e afastado aquele gestor que assim procedeu, né? Perseguições a diretores sindicalistas, né? Diretores do sindicato, né? Também eu fui um dos que fui perseguido, inclusive, né? E tem vários outros. E aí a gente procura sempre atuar na defesa dos direitos dos trabalhadores que nós representamos a nível estadual. E quanto a nível nacional, nós temos a Federação Nacional dos Servidores, né, que é a FENASSERA. Fizemos já um trabalho já há um tempo. E aí é interessante que nós representamos os empregados dos conselhos e os próprios profissionais que estão aqui. Por exemplo, os farmacêuticos são fiscais. Eles são farmacêuticos, mas são fiscais. Nós também representamos eles dentro dos conselhos, como o advogado na OAB, como o médico veterinário no CRMV, e por aí vai, porque a atividade fim dele é a fiscalização, não é a atividade da profissão, né? Então, a gente, antigamente, um tempo atrás, tínhamos essa discussão, hoje já está bastante pacificado nisso, quando ajuizamos algumas ações, e foi o Poder Judiciário reconheceu que a atribuição é essa. Não, assim, claro que nós trabalhamos em conjunto com o sindicato da categoria também, que é importante, porque ele também defende esse profissional. Então, o conjunto, né, a união faz a força sempre. Tá ok? Muito obrigado. Então, após as explicações sobre as atribuições de cada sindicato, eu passo a palavra para a doutora Daniela, que é advogada do CRF-MG, para que possa falar também sobre as atribuições do CRF. Então, continuando, né, o que o Rilke já começou a, né, me auxiliar nessa situação, nessa descrição, né, os conselhos, eles, enquanto os sindicatos eles representam os trabalhadores, os conselhos eles representam a profissão. O Conselho Regional de Farmácia foi um dos conselhos criados pela primeira resolução do Conselho Federal, em 1960. Então, um pouco antes do sindicato. E os conselhos, quem se inscreve nos conselhos de farmácia? Se inscrevem nos conselhos de farmácia os farmacêuticos, os técnicos em patologia clínica e análises clínicas, e antigamente, na época que os conselhos foram criados, nós tínhamos os antigos práticos e oficiais de farmácia. Então, essa questão, é preciso que ela fique muito bem delimitada, né?
Aos conselhos compete as garantias profissionais, fiscalizar e defender a profissão farmacêutica. O conselho ele é uma longa-manos do Estado no sentido de fiscalizar o exercício da profissão. Então, o que o Conselho de Farmácia, por exemplo, fiscaliza? A prestação de assistência integral é uma atribuição do Conselho de Farmácia. Ele fiscaliza o profissional, é uma atribuição não só do Conselho de Farmácia, mas dos conselhos de farmácias como um todo. E aí eu vou dar um exemplo que talvez clarifique bem essa situação. Por exemplo, técnico em farmácia. Essa é um âmbito da atuação do Conselho de Farmácia, que é atuar na defesa dos interesses dos profissionais. Então, o Conselho de Farmácia, inclusive, é destaque, né? Eu não vou citar nomes, mas vou citar aqui o recurso, né, que é um representativo de controvérsia, que é o 1.243.994. Esse juridiquês aqui utilizado é rápido. É só para dizer que é um recurso representativo de controvérsia, que vale para o Brasil inteiro, e foi o Conselho de Minas que entrou com esse recurso, que ganhou, que trabalhou nesse recurso. Zelando por quem? Zelando pela profissão farmacêutica. Então, aos sindicatos compete a representação, ao Conselho compete zelar pela profissão. E aí eu posso citar um exemplo, nessa seara, nessa nova ótica aí da reforma trabalhista, com um claro enfraquecimento dos sindicatos, não sei se eu estou errada, mas um claro enfraquecimento dos sindicatos, né? O Conselho, sensibilizando com os sindicatos, o Conselho mantém 2 programas, que é o programa do TEIA, né, que é um programa de empregos, né, e mantém a campanha do salário indigno. Então, o Conselho, no sentido de auxiliar o sindicato, ele recebe essas denúncias de salário indigno, recebe essas vagas de trabalho e repassa aos competentes. Então, a própria lei que criou o Conselho, né, que é 3.820, ela permite isso, que o Conselho repasse, né, as informações. Então, a gente, como Conselho, que tem um âmbito do Estado inteiro, né, nós temos capilarizado em pelo menos 22 cidades, nós temos fiscais rodando, né, o Estado inteiro. Nós passamos nos 854, né? Nós passamos nos 854 municípios mineiros, no mínimo uma vez a cada 3 meses, né, em cada estabelecimento, uma vez a cada 3 meses. Então, a gente, sensibilizado com essa situação, nós atuamos juntamente com o sindicato. Mas não é uma atribuição do Conselho, em especial a questão salarial, que é o que mais a gente recebe. Então, o Conselho zela pela profissão e fiscaliza a profissão. Sindicato representa os profissionais farmacêuticos, em especial nas questões trabalhistas, que é a nossa maior dúvida. Ok? Posso fazer só um acréscimo? Claro. Porque, assim, é bom ficar bem claro que a representação dos farmacêuticos existe aqueles que são empregados, trabalhadores, e existe aqueles que são proprietários. Então, essas 2 vertentes, exatamente, por isso tem 2 sindicatos. O sindicato que representa os interesses dos farmacêuticos, que são funcionários, empregados, trabalhadores, com outras denominações que queira dar, que é o Sinfarmig, e o sindicato dos farmacêuticos, que são também donos de laboratório, proprietários ou sócios, seja lá que denominação queira dar. A diferença está que os sindicatos patronais, eles não são profissionais, eles não são monoprofissionais. O sindicato dos laboratórios, ele acomoda, acolhe e defende os interesses daqueles que possuem laboratório, independente da profissão que ele argue ter, ou comprova, ou evidencia ter. Se ele for médico patologista clínico, ele está no Sindilab. Se ele for farmacêutico, bioquímico ou farmacêutico, ele também está lá. Se ele for biomédico, a empresa dele também está lá. Posso fazer uma dentro? Sim. Me permite? Os conselhos, eles funcionam como tribunal de honra. Eles existem para a proteção da sociedade. E como que ele protege a sociedade? Fiscalizando o profissional, que a ela serve, certo? Então, tem muitos aí, não é só na nossa categoria aí, que confundem a função entre o que é a função do conselho com a função do sindicato, né? Então, o conselho, ele existe para isso, é um tribunal de honra. Já visto a questão dos processos éticos profissionais, etc. e tal, essa função que o conselho tem, tá? E
suma importância essa função, porque ele age como tribunal de honra para proteger a sociedade. Isso que é muito mais importante. Questões trabalhistas, empregos, geração de empregos, tá? É o sindicato que é responsável por isso. Né? Nós, sindicatos, que trabalhamos essa questão. Os conselhos, não. Só fazer uma observação, Danu, que é o seguinte, como o William acabou de falar, o Tiburcio também, a doutora Daniela, a gente tem atribuições específicas, né, em função da condição legal da entidade, mas, em especial, no caso da profissão farmacêutica, eu acho que, independente dessas atribuições e suas especificidades, a gente tem uma questão maior que a defesa da profissão, da categoria como um todo. Isso que a doutora Daniela colocou muito bem. Então, eu acho que tanto o sindicato quanto os sindicatos de empregados profissionais, patronais, associações farmacêuticas diversas, né, no campo da academia também, e conselhos de classe, eu quero dizer o seguinte, porque nós vivenciamos uma situação na profissão farmacêutica nunca vista nesse país, do ponto de vista da fragilidade, da debilidade, da expansão de cursos, de número de profissionais, são mais de, eu acho, 240 mil profissionais hoje. O dado do Conselho Federal é 203, mas de 2016. Em função dessa expansão de cursos, da fragilidade da formação do profissional, eu acho que todas as entidades elas devem estar irmanadas nessa defesa da profissão, da categoria, da qualidade do profissional, porque senão se ficarmos cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha lá, a gente não consegue superar esses grandes desafios, né? É da qualidade do profissional que está no mercado, a sua representatividade, a sua remuneração, a gente tem que estar irmanado muito nisso aí. Eu lembrei disso agora porque a doutora Daniela falou do papel do conselho indo nas farmácias, drogarias, etc. Então, inclusive, até cobrar pelo menos a remuneração do piso salarial, que é piso, né? Piso não é teto, aos profissionais, também deva ser cobrado para que a gente... Hoje o piso salarial em Minas Gerais está R$ 4.394,10. Então, 4.394. Se você pensar como piso para início de atividade profissional, é uma referência importante. A gente está pensando no profissional recém-formado que vai entrar no mercado, portanto, um piso de 4.394 como referência inicial é um salário importante, vamos dizer assim, né? Agora, isso não pode ser teto. Para que não seja teto, é preciso que a gente tenha um envolvimento generalizado, tanto das entidades, né, de um modo geral, até mesmo do sindicato do comércio varejista. Então, assim, tem uma conversa franca, aberta. Nós já tentamos fazer isso, inclusive na Tiburcio, em algumas mesas redondas, chamando o patronal, dizendo: existe um código de ética, existe um salário definido, existe um trabalho, existe a necessidade do profissional trabalhar, existe um código de defesa do consumidor, o profissional deve estar à frente. Por que a gente não faz valer tudo isso, todo esse arcabouço, né? Então, eu sempre sou otimista em relação a essa questão. É preciso que a gente faça acontecer, né, o que nós temos no papel. Obrigado. Eu gostaria também de fazer só uma complementação, assim, porque vocês comentaram sobre o enfraquecimento do sindicato, e se, por um lado, houve realmente enfraquecimento do sindicato pela exclusão da obrigatoriedade do imposto sindical e até pelo fim da outra atividade, né, que é a convenção coletiva valer até que outra convenção seja negociada, mesmo que finde o prazo, os sindicatos, tanto o profissional quanto o patronal, eles têm agora muita força, ainda mais, uma força ainda maior na proteção do trabalhador, em trazer o que é o direito mesmo, né? Porque o que é negociado agora vale para quase todos os âmbitos, tanto quanto a legislação trabalhista em vigor. Então, é muito importante que vocês falem dessa comunhão de interesses de vocês, porque realmente é uma necessidade de trazer a discussão. Inclusive, o patronal tem muita força nisso também. A postura do patronal é muito importante para trazer a continuidade dos direitos dos trabalhadores da área, né? Danúbio, eu sei que você está cheio de perguntas aí. Sim, temos duas perguntas Mas já. vou te contar, essa fila aqui não pode parar, não. Nós vamos fazer essa fila andar aqui.
Porque, assim, esse assunto é realmente muito importante, da representatividade. Sim. Veja a situação nossa com a questão do laboratório. Quando o laboratório é de propriedade de farmacêuticos e o responsável técnico deste laboratório também é farmacêutico, faz uma confusão na cabeça da pessoa, não sei se propositadamente ou não, tenho muita dúvida, acho que a maioria é propositada, de que ele tem que recolher da empresa dele e ele tem que recolher sobre a pessoa física dele. A opção dele de ser farmacêutico foi dele. A opção dele de ser RT daquele laboratório é dele. Então, nós precisamos de ter isso mais esclarecido, mais falado e mais divulgado, porque as pessoas são um pouco avessas a quererem contribuir com aquilo que elas optam pelos seus direitos. Nos julgamentos agora mais recentes das questões trabalhistas, tem aparecido aí uma figura que tinha desaparecido do nosso nome. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que eu vi uma clarabóia, ela me disse assim, eu preciso de um dicionário, porque eu não sei o que é clarabóia. E essa figura chama-se do caroneiro. O caroneiro tinha desaparecido da vida, a palavra, e veio agora nas ações trabalhistas. O que é o caroneiro? É isso que a Ana está dizendo. A pessoa não pode usufruir daquilo para o qual ela não contribui. Não é ético, não é lícito, não é legal, não é correto. Eu não posso ficar não contribuindo, por exemplo, com o Sinfarmig, e ficar do lado de cá olhando. Na hora que o Sinfarmig almejar ou ganhar alguma coisa que for do meu interesse, eu chego lá e falo assim, opa, estou querendo essa beirada para mim. Mas eu não pus em risco, eu não participei, eu não contribuí. Então, essas decisões mais recentes, principalmente no âmbito do Ministério Público do Trabalho, ou provocada por ele, não é? Vai mudando muito esse cenário. E acho que vai caminhando muito do que a Ana coloca aqui, da questão das responsabilidades compartilhadas. Nós temos que entender que ou 1 mais 1 dá 3, ou 1 mais 1 vai dar 0. Se nós não entendemos que 1 mais 1 vai dar 3, vai dar 0. Toda essa reforma que está aí, trabalhista, cada vez que um laboratório está mais distante dela, ele está mais perto do fim dele. Cada vez que ele se ampara na desculpa do eu moro longe, eu moro distante de Belo Horizonte, eu não tenho como ir em Belo Horizonte, mas ele está perto do fim dele. Mais próximo ele está. Então, uma das coisas muito ruins da reforma trabalhista, que é uma coisa que nós devemos insistir muito na nossa profissão, foi perder a capacidade de conversa. Seja na forma de encontros, seja na forma de assembleias, seja na forma do que for, de maneira de conversar. As pessoas estão achando que conversaram pela internet, no WhatsApp, que digitaram, que conversaram. Olha, isso não é assim. Mas se permite aí, pode, Danilo. Claro, Quero fazer uma observação. faremos que é o os seguinte, esclarecimentos que forem necessários. Ele tocou numa questão fundamental, quer dizer o seguinte, as pessoas têm que se envolver com as entidades. É isso que o Tiburcio está dizendo, que eu acho que é importante. Agora, eu sou de uma geração, esse ano eu completo 30 anos de formado. E a minha geração era a geração do presencial, de ir às assembleias presencialmente, votar, discutir, debater. A grande maioria dos farmacêuticos hoje em Minas Gerais é de uma geração muito mais nova do que eu. E essa moçada fala pela rede social. A gente está pensando em fazer uma assembleia para discutir uma alteração no nosso estatuto, para você ter ideia, de que o colega farmacêutico possa participar virtualmente. Aí não é só pela questão da dificuldade da presença, é também pela questão do interior. Nós temos 153 municípios, como a Daniela falou, e eu acho que o farmacêutico gostaria de participar. Então, virtualmente, ter lá um código, entrar, né, com a sua senha e manifestar, etc. Tem uma previsão legal isso na alteração estatutária. Mas o cerne da questão que o Tiburcio traz, que eu acho fundamental, é participação. Nós tivemos agora uma negociação que se arrastou mais de 8 meses com o Sindicato do Comércio Varejista, farmácias e drogarias, que é quem emprega mais de 70% dos farmacêuticos no Estado e no país afora. E se arrastou por quê? Porque o Sindicato do Comércio Varejista queria discutir, flexibilizar o nosso piso salarial, dizendo que o piso, por ter um valor maior, traz prejuízo nas outras cláusulas de negociação. A gente relutou e não abriu mão de manter o piso como uma referência, né? E aí o tempo se arrastou, etc.
mas a gente sempre sentiu falta da participação do farmacêutico nas nossas assembleias, eu mesmo virtualmente, manifestando, dizendo como é que está, como é que não está, etc. Né? Então, acho que isso, essa queixa que a gente traz, e aí nós temos, né, os nossos colegas diretores que também pensam da mesma forma. Quero saudar aqui os diretores dos sindicatos farmacêuticos. Nós temos colegas professores da academia, de todas as áreas de trabalho, do interior também. A gente gostaria muito que o farmacêutico manifestasse perante o sindicato. Até dizer, olha, o Rio que não gosto dele, ou tal, manifestar de alguma forma, entendeu? Dizer em relação às nossas negociações. A gente negocia com todos, agora estamos iniciando, desde o ano passado, os nossos colegas de transportadoras de medicamentos. Até hoje ainda não conseguimos definir a primeira convenção coletiva, mas estamos insistindo. Os colegas manifestam através do grupo do WhatsApp, etc., e a gente quer que eles manifestem. Então, essa observação que o Tiburcio trouxe, da necessidade da gente fazer com que os trabalhadores participem mais efetivamente, cobrem mais do sindicato, eu acho que é fundamental para que a entidade... Agora, nós tivemos que demitir dois advogados, 3 servidores, funcionários administrativos, a jornalista, porque o sindicato reduziu o período de funcionamento, agora só de 8 ao meio-dia, desde o ano passado, por conta de que não houve, né, contribuição sindical, não houve manifestação dos farmacêuticos em relação a isso. Eu sou daqueles que sempre defende a participação voluntária. Se a gente tivesse a participação dos farmacêuticos sindicalizados, por vontade própria, defendendo o sindicato, a gente extinguiria qualquer outro tipo de contribuição. Mas, infelizmente, não é assim. Há uma certa dependência da contribuição sindical, como é sabido para a grande maioria dos sindicatos. Mas a gente gostaria de fazer esse apelo, esse chamamento ao colega farmacêutica. Manifeste perante o sindicato, venha fazer uma visita, sede na Rua Tamóis, 462, 12º andar. A gente espera por vocês, a gente ainda quer ver esse sindicato fortalecido para dar conta de todas essas ações que se fazem necessário. Desculpe aí o mexão que eu fiz, mas é fundamental fazer isso. Sobre a participação, posso falar também aqui? Tá. Eu peço que nesse momento seja o último esclarecimento acerca desse tema, para a gente começar a esclarecer as perguntas que já estão chegando dos farmacêuticos e, se for necessário, a gente volta novamente neste ponto em outro momento do debate. Perfeito. Mas pode finalizar a sua fala. Os companheiros que me antecederam aqui foram felizes na fala deles, que é a questão da participação. E aí eu vou dar até um exemplo. Na negociação do ano passado com a OAB, nós tivemos também uma negociação demorada, discutindo, e lembro que nós chegamos aí até a mediação na SRT. Depois de lá saiu uma proposta a ser votada na Assembleia. E o empregador, ou seja, a OAB, os representantes, apostavam que ia ganhar nas eleições, na Assembleia. Eu quero chegar onde é o seguinte, que os sindicatos eles têm que criar mecanismos para que ofereça, ou seja, dá a oportunidade dos seus representados manifestarem, participarem. Quando nós fomos nessa Assembleia, ali a votação até então, ninguém sabia se era votação aberta ou fechada. Tínhamos 15 no máximo no início da Assembleia. Porque até então eles pensavam que a votação ia ser aberta, como sempre foi. Mas naquele momento o sindicato optou por fazer fechado. E eu já tinha feito a cédula, tudo certinho, e nós tivemos 250 servidores, quando ficaram sabendo que o escritório não ia ser fechado, eles se sentiram na condição de se manifestarem sem ser identificados. E aí participaram 250, encheu o auditório, e todo mundo votaram, exerceram o seu direito de voto de participação e ganhamos por 250 votos, quase a unanimidade. Então, o sindicato ele tem que também procurar estratégia, ou seja, mecanismo, para poder dar condições deles participarem, porque por algum motivo, de repente, eles não chegam até o sindicato, por medo, por alguma situação, por pressão, enfim. Né? Mas aí o sindicato que tem essa prerrogativa, no próprio estatuto, dá ele esse poder, né? E aí a mediadora assim colocou da questão do que é acordado prevalecer sobre o que é legislado com essa alteração. Então, traz aos sindicatos maior responsabilidade sobre isso, tá certo? Poder, sim, e maior responsabilidade. E aí nós vamos avançar mais para frente aí, que com essa alteração, no nosso entendimento,
dá uma responsabilidade e poder ao sindicato, mas, em contrapartida, tira dele, ou procura tirar, a sua força, né, quando vem a relativizar a questão que não foi que acabou com a atribuição sindical. Não acabou, né, mas colocou optativo. Na optativo, quem quer pagar? Né? Será que os próprios farmacêuticos querem pagar a unidade do conselho de farmácia? Você está entendendo? Porque fala, mas o que faz para mim? O que traz isso para mim de volta? Entendeu? Primeiramente, né, como foi colocado aqui, o conselho, primeiramente, ele tem que pensar na sociedade como um todo, né, a proteção da sociedade. E depois, a questão pessoal, ou seja, profissional da categoria, é o sindicato Sinfamig que vai competir isso, que vai fazer isso. Tá certo? Eu agradeço os esclarecimentos iniciais. Novamente, eu dou as boas-vindas aos nossos colegas que estão nos assistindo via Facebook e ressalto novamente a importância de que vocês se manifestem através dos comentários, enviando suas dúvidas e as suas sugestões para que nós possamos fazer um debate mais participativo. Nós temos aqui a pergunta da Marone Quadros Antunes. O que o Sinfarmig pode fazer para estabelecer o piso para o farmacêutico hospitalar e da saúde pública? E quais são as dificuldades que o sindicato tem enfrentado que até hoje não conseguiu estabelecer o piso nesses segmentos? Eu queria saudar a Marone, Ana, colega nossa de Montes Claros, de região do norte de Minas, né? Obrigado, Marone, pela pergunta. E, bom, a dificuldade, ela vem muito da aceitação do sindicato que representa, né, o poder econômico, o sindicato patronal. Aí talvez até o Tiburcio fale um pouco sobre isso, porque nós ainda também não temos o piso estabelecido em análises clínicas. A cada ano, Marone, quando a gente, colegas farmacêuticos, quando a gente define a assembleia, define a pauta, a gente sempre define também o piso salarial para ser negociado com os sindicatos dos hospitais. Nós, inclusive, fechamos a CCT com os hospitais, a Convenção Coletiva de Trabalho, recentemente, tem coisa de 15 dias atrás, e se arrastou, a nossa database é junho, e a dificuldade é que o sindicato que representa os hospitais em Minas Gerais alega que não tem como pagar, porque representa também pequenos hospitais de pequeno porte pelo estado afora, e, portanto, não dá conta, seria difícil. Ou seja, a dificuldade apresentada é econômica mesmo. Em relação na saúde pública, ou seja, o farmacêutico que atua nas prefeituras, a grande dificuldade é que cada município é um ente. Então, nós teríamos que negociar município a município. Imagine 853 municípios. Ainda hoje, eu recebi um zap aqui do colega nosso, o Gelber. Vou mandar um abraço para o Gelber, não sei se ele está nos assistindo. Ele mandou para a gente um edital do concurso do município, se não me engano, de Sabinópolis, dizendo que a proposta lá para o concurso salário farmacêutico desse município era de R$ 1.750. Imagine, menos de 2 salários mínimos para uma jornada de 30 horas. É a mesma dificuldade, a gente não tem como impor aos municípios que o piso seja esse que nós acabamos de relatar, né, de R$ 4.394, porque cada município, em função da sua definição legal, tem que passar pela Câmara dos Vereadores, eles se definem o salário dos seus municípios, né? Então, infelizmente, é possível que o sindicato contribua na negociação, município a município, na medida em que a gente tenta fazer isso manifestando via ofício, para que os gestores, né, pelo menos tenha como referência o piso estabelecido para a farmácia e drogaria, como referência para todos o farmacêutico no Estado, mas essa é a grande dificuldade, Marone e colegas. Não obstante, a gente não vai deixar de perseguir, né? A gente está, cada ano, propondo, a gente tem como regra propor o mesmo valor de piso para todo o setor de trabalho. Então, para a indústria, que ainda não temos piso fixado, para análises clínicas, para hospitais, agora para transportadoras, a gente pretende propor esse mesmo valor do 4.394, que é para a farmácia e drogaria, para as demais atividades. Agora, como eu disse, no setor público, teríamos que negociar com cada ente, com cada prefeitura, porque a gente não tem, infelizmente, um piso nacional fixado que valha para o profissional farmacêutico, né? Assim como advogado tem, engenheiro tem, e outras profissões também conquistaram isso no Congresso Nacional.
Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a sua pergunta e dizer que nós perseguimos essa batalha, porque o piso a gente chama de referência mínima para trabalho, o salário inicial. Então, é algo que a gente considera importante. Eu posso fazer um adendo para ele? Sim. Nessa questão? Então, o que o Sindacoff MG entende? Como foi citado pelo companheiro aqui, né, o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, ele tem até uma lei do salário mínimo profissional, né, que a gente sempre comentou. E aí é o seguinte, é uma coisa interessante, a gente cresce na pior, no momento mais difícil. Então, com essa reforma que veio para dificultar, de repente a gente também pode criar usá-la para crescer, para melhorar para a gente mesmo. Como? Através do fortalecimento. Já que o acordado prevalece sobre o legislado, hoje, nenhuma lei, entendemos que nem a lei que vai estabelecer um salário mínimo profissional para a categoria também dos farmacêuticos vai resolver esse problema. Pelo contrário, com o fortalecimento do sindicato, ou seja, o que for acordado vai prevalecer sobre o legislado, não é isso? Então, com o fortalecimento do sindicato, dando os farmacêuticos associando ao sindicato, os empregados dos conselhos associando o Sindecoff MG e a categoria do companheiro também, vocês vão dar força ao sindicato para que, na hora que chegar na mesa de negociação, falar, eu estou aqui, mas nós temos milhares conosco, nos fortalecendo. Então, isso fortalece vocês mesmos. Entendeu? Como? Olha, vamos estabelecer aqui um piso salarial. E tem milhares conosco aqui. Tá certo? Se não aceitar, nós vamos parar. Acabou. Vamos parar, vamos cruzar os braços. Vamos mover isso aí. E aí, vamos forçar que assine o acordo ou a convenção coletiva, dependendo do que for, e que dentro dele seja realmente representado aquilo que vocês queiram, que a categoria quer. Quer o piso salarial? Tá, vocês querem. Mas será que vocês estão fortalecendo a entidade? Acho que tem que ser uma via de mão dupla. Tá certo? O sindicato está aqui. Sempre esteve lutando. Mas precisa de vocês. Porque o sindicato, ele não age sozinho, não. Ele não consegue nada. Então, a força do sindicato está nos seus representados. O sindicato sem os seus representados não é nada. Nós temos agora a pergunta da Ana Iris Duré. Com relação à anuidade, como o CRF vai proceder em relação aos farmacêuticos servidores do Estado de Minas Gerais, sabendo que os mesmos estão com salários atrasados e sem data para receber o 13º salário? Então, essa pergunta sobre anuidade é uma pergunta bastante interessante. Por quê? A anuidade, ela é fixada por uma lei federal, todo mundo sabe, a 2.514. É uma anuidade, ela é fixada para todos os conselhos, à exceção da OAB, que a OAB não é o conselho, né, é uma ordem, à exceção da OAB. E quem tem poder sobre a fixação do valor da anuidade é o Conselho Federal. Então, isso é uma questão que tem que ficar muito clara. Os conselhos regionais, todos os conselhos regionais de farmácia, eles não têm poderes sobre a anuidade, nem de fixar valores, nem de não cobrar essas anuidades. Então, assim, infelizmente, o que o Conselho pode fazer neste caso é cumprir a determinação do Conselho Federal, que foi feita através de uma resolução no final do ano passado, que é de dividir, de parcelar essa anuidade em até 5 vezes, se eu não estou enganada, não é isso? Parcelar essa anuidade em até 5 vezes. Por quê? Porque os conselhos regionais, e a gente vai voltar na questão da competência, os conselhos regionais não têm competência para estabelecer valores de anuidades. Então, nesse caso, o que o conselho vai fazer? Ele pode fazer seguir a anuidade. O que ele pode, não. O que ele deve fazer? Seguir a resolução do Conselho Federal, e esse valor da anuidade pode ser dividido de até 5 vezes. Sim. Também gostaria de seguir. A doutora Daniela deixou claro o seu ponto de vista da delimitação legal, né? Mas eu acho que a colega Ana Iris está solicitando, eu imagino, doutora Daniela, no sentido de que o Conselho Regional pode estar fazendo dentro da sua limitação legal, que você já falou. De certa forma, eu acho que por exemplo, o governador do Estado, em função das dificuldades, né, da remuneração dos servidores estaduais, dividiu o IPVA para os servidores em função do parcelamento, etc. Então, nesse sentido, me parece que a pergunta dela, a possibilidade de
Eu não sei se o Conselho Regional teria condição de parcelar em mais vezes que É isso que aquele eu tô dizendo. colocado pelo Conselho Federal. Mas eu queria só aproveitar, na verdade, para dizer o seguinte. Eu acho que esse momento, em função da condição, vou dizer pelo sindicato, se o sindicato não está conseguindo, o que nós conseguimos de reajuste foi o INPC. O INPC de 1,81 para os farmacêuticos trabalho em farmácia e drogaria. Ou seja, os farmacêuticos estão com salário em que pese esse valor de 4.394, estão com salários defasados em função das inflações dos últimos anos, etc. A gente tem batalhado para tentar ter algum ganho real nesse sentido. Eu acho que uma discussão que nos remete aí ao Conselho Federal, à diretoria do Conselho Federal e ao plenário do Conselho Federal, é de pensar nessa realidade brasileira. A maioria dos farmacêuticos, Tiburcio, anda com dificuldades mesmo em relação à sua vida no dia a dia, em função da baixa remuneração. Eu estou falando aqui de um piso de 4.394, mas a gente sabe que muitos profissionais não recebem esse valor. Não recebem por uma série de questões que a gente precisa superar esses desafios. Então, eu acho que, lembrando que o Conselho Federal de Farmácia não tem o maior gasto dos conselhos regionais, que é a fiscalização, ele poderia muito bem rever com o pé no chão esses valores, né? Os valores que hoje já está na ordem de 500 e cacetada, né? A anuidade do Conselho. Né? Lembra aí do valor? 580. Pois é, estou dizendo em relação ao Conselho Federal de Farmácia, havia necessidade de fazer uma rediscussão, pensando na nossa realidade, mesmo porque nós temos realidades muito diferentes no país como um todo, não é? Nós temos realidades muito diferentes, do ponto de vista da remuneração, e a anuidade é um valor único para todos os farmacêuticos. Então, eu acho que a pergunta dela é oportuna, é importante, para a gente discutir um pouco, tem a ver com essa dificuldade nossa de avançar na remuneração do profissional. Eu me referi a você porque nós precisamos melhorar a remuneração do farmacêutico, do laboratório clínico também. Era isso. Obrigado. Então, eu queria deixar uma sugestão sobre esse aspecto. Porque é o seguinte, passar pelo que nós estamos passando, fim de mandato, e as pessoas com o incerto e não sabido se receberão ou não, isso é uma situação, assim, é só quem já passou pode, talvez, experimentar o que seja. Eu acho que o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais podia encaminhar um estudo ao Conselho Federal de Farmácia, concedendo a essas pessoas, nesse momento de crítico que elas estão passando, sabe? Ninguém está nisso porque quer, não. Estão enfiados nessa caçamba às custas de que puseram lá dentro. Então, eu acho que o Sinfarmig, o Sindilab, se for o caso, que não é bem, mas poderia também apoiar, endossaria uma carta ao Conselho Federal de Farmácia solicitando que tivesse uma complacência com essas pessoas e que, nesse momento, não desse essa exprimida desse tamanho neles, não. Não é por questão de pagar ou não pagar, é voltando no assunto. Ou nós fazemos 1 mais 1 dá 3, ou vão fazer conosco 1 mais 1 dá 0. Então, sobre esse tema, eu tenho assim, um posicionamento seguinte. A gente tem que ter bem claro, né, a responsabilidade do Conselho. O Conselho é uma autarquia pública federal, né? Ele não pode fazer tudo que ele quer. Ele tem que fazer tudo que a lei determina. É diferente. Já tentaram se privatizar os conselhos, né, em 98, e aí o Supremo, já na DIN 1716, já definiu a natureza jurídica dos conselhos, né, que é a autarquia pública federal. Certo? Então, o gestor, ele não pode simplesmente deixar de cobrar, enfim, todos os atos dele, ele pode ser responsabilizado por isso. Inclusive, a questão das anuidades, dele responder criminalmente, até com os bens pessoais dele, por renúncia de receita. Então, tem que saber muito bem o que está fazendo. Por quê? Aqui, né, foi dito que a anuidade de vocês aqui é R$500. A OAB está R$900. 23% de reajuste que teve. Né? Obviamente que os profissionais estão achando. Nós, profissionais, estamos achando muito pesado. Com certeza que foi. Só que é o seguinte, nós vamos no debate aqui, pode aprofundar posteriormente, é o seguinte, essa reforma trabalhista visou, no nosso ponto de vista, retirar sobre o trabalhador, né, o profissional, toda a carga deficitária do governo. Tá certo? E por que não foi feita a reforma tributária? Por que não cortou na própria carne? Né? Eu acho que é isso aí que tem que ser discutido, né? Então, quer dizer, o governo federal,
infelizmente, né, e aí nós temos que, sobre a anuidade, ter uma visão macro, porque ela não é definida aqui, ela é definida lá em Brasília, como foi bem colocado pelo companheiro aqui, né, que o federal ele não tem muitos gastos, ele não fiscaliza, o Conselho Fiscal não fiscaliza, ele só recebe o repasse obrigatório, que é obrigatório, porque não é voluntário, é obrigatório, o dele está ali e acabou. Recebeu aqui, passou para ele. O que é feito lá? É sobre o bruto. E o que é feito lá? Porque aqui, na origem, é onde que, vamos dizer assim, pega o touro pelo chifre, né? Vamos colocar dessa forma. Né? Que vai a campo, que vai fiscalizar, que tem gastos, tá certo? Com profissionais, né? Com eventos, né? Que vai para poder capacitar o próprio profissional. Isso tudo é um retorno que os conselhos procuram dar aos seus representados, né? Que tem que ser visto pela categoria, porque é dinheiro que gasta. Então, eu pago minha anuidade com gosto, embora agora esse ano foi bem mau gosto, né? Mas que foi bem pesado mesmo, salgado, o reajuste que nós tivemos sobre a nossa anuidade, certo? Mas eu pago por quê? Porque eu tenho que pagar, exigir do Conselho, da OAB no caso, que me representa, que aplique isso da melhor forma possível. Tá certo? Participando. Não vai ser eu querendo retirar ou deixando de pagar que eu vou ajudar a minha categoria que me representa, não, de forma alguma. Então, os conselhos têm que os profissionais, né, como nós trazemos do nosso lado aqui, os representantes, aquela briga da contribuição sindical que foi até tornar-se optativa, achando que aquilo é um ganho, não foi um ganho. Como na época lá que resolveram privatizar os conselhos em 1998, achando que seria um ganho, por quê? E aí o gestor estava apoiando na época, e aí viu que foi um tiro no pé, porque passou as unidades a um tributo. É obrigatório, está na lei. É obrigatório, né? Como fizeram com a contribuição sindical, que era compulsório, né? Que era um tributo, retiraram ela, optativo, então parou de ser, então não quero pagar. Então, se fizer isso aos conselhos, os conselhos também não vai ter dinheiro, igual os sindicatos hoje não têm. E vai representar o próprio profissional como? Como que ele quer que o sindicato vai tirar dinheiro de onde? Não tem como. Tem que ser uma engrenagem. O profissional tem que entender o seguinte, ele faz parte desse processo. E ele, assim, participando, e aí vem a participação que nós estamos cobrando aqui, entendeu? É que vai fortalecer a luta, tá certo? Ou o governador do Estado, né, não está pagando. Ora, tudo bem, o conselho aqui não pode, por exemplo, isentar. Ele pode parcelar, mas ele não pode deixar de cobrar, sob pena de responder. É renúncia de receita. Mas só uma observação, o profissional ele não está se eximindo de pagar, não. Sim. Ele quer ter condições para tal. Não, entendeu? eu sei. Mas aí as condições elas têm que ser vistas com cautela para não trazer para o gestor a responsabilidade que ele não pode assumir. Porque a culpa não é dele, a culpa é lá de cima, de Brasília. Então vamos cobrar lá de cima. Tá certo? Só para fechar, não é que o Conselho de Minas não queira dividir em 10 parcelas ou 12 parcelas. A OAB, salvo engano, pode ser dividida em 12 parcelas, né? Não pode? Não, 5, então, a OAB, né? A OAB pode ser dividida em 5 parcelas, mas eu acho que ela pode ser dividida em 12 também, se quiser, e ela vai para mais de R$1.000, a anuidade. Tem um reajuste, eu posso dividir em 12 parcelas, mas é de acordo com o Conselho Federal. Então, não é que nós não queiramos dividir esse valor. É que hoje, com o regimento, com a resolução, na verdade, né, que o rege os conselhos, com a resolução que nós temos hoje, a possibilidade da resolução do Conselho Federal, casada com a Lei 12.514, que fixa o valor das anuidades, essa legislação não permite que um conselho regional divida em mais parcelas, sem prejuízo desses problemas jurídicos e técnicos, né? Na verdade, jurídicos, né? Com relação aos seus diretores. Então, assim, vou levar a sugestão, passar para os diretores, para que no próximo ano aumente o número de parcelas, mesmo que tenha um reajuste aos moldes do que é a OAB, mas nós temos que seguir os ditames legais, né, nesse momento. Mas mesmo que a lei não autorize, nada impede também que se formalize um pedido para analisar o caso específico de Minas Gerais, porque é um caso atípico, aí junto com Rondônia, e algumas outras exceções, Rio de Janeiro, são exceções. Tá? E é um exame, não é para ser definitivo, é para resolver o problema só desse momento. Todas as sugestões aqui colocadas, nós levaremos até a diretoria. Bom, a próxima pergunta é da Ellen Muniz.
Diante da competitividade com outros profissionais da classe diferente que que competem pelas mesmas vagas com os farmacêuticos em análises clínicas, com menos custo ao empregador, existe algo que o Conselho e sindicatos possam fazer para nos ajudar? Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo aí no setor. Nós temos concorrências formada em torno de valores de salários e que elas estão prejudicando os nossos colegas que são farmacêuticos. A proposta que a gente tem conversado aí é uma proposta de qualificação por competência. Não há outra maneira. A gente defende que, para ser responsável técnico de laboratório, tem que ter título de especialista. Não pode uma pessoa se responsabilizar tecnicamente por um serviço de saúde especializado como é laboratório e ele não ter título de especialista com renovação de 5 em 5 anos do seu conhecimento. E esse lado da qualificação e da competência é o lado que vai encaminhar na solução ou que vai levar a uma solução, como é a dúvida da Ellen. Fico muito contente de saber que você está aqui, Ellen. Eu imaginava que você tivesse mesmo. Já vi a Danúbia ler umas perguntas ali e não ouvi pergunta sua, já estava ficando meio preocupado, já ia passar um WhatsApp para ela. Mas eu não vejo outro caminho, porque quando entra qualquer situação econômica, quando o único assunto que tem a se discutir é o dinheiro, é o preço, nós estamos num processo retroativo. Esse é o chamado do espiral de fundo zero. Ele só vai descer e você não enxerga ele. Então, nós não podemos condizer nem compactuar de que esse seja o caminho. As pessoas que possuem melhor qualificação têm, por direito, ganharem mais. Devam ganhar mais. No caso dos nossos colegas que somos responsáveis técnicos por laboratório, a nossa defesa é que todos devam ter título especialista, independente da profissão. Hoje, na profissão, algumas profissões aí já tem isso sob outro formato, né? Mas já é uma coisa comum. E laboratório não tem. Mas na profissão farmacêutica é comum. É o caso, por exemplo, da homeopatia, é o caso da farmácia hospitalar, é o caso da citologia. São situações comuns. Então, eu não vejo outro caminho. Eu só queria observar, Humberto, que essa pergunta da Hélia, a gente poderia também remeter a algumas outras situações. A gente vê isso na indústria farmacêutica de medicamentos, quando na negociação, volta e meia, a diretoria do Sindicato das Indústrias alega isso. Olha, se a gente estabelecer esse piso para o farmacêutico, mesmo iniciando, a gente vai ter dificuldade de contratar e vamos contratar outros profissionais de outras áreas que têm aí uma atuação comum e etc. Mas, olha, a gente sempre colocou, e isso eu acho que ainda permanece, de que o profissional farmacêutico, em função da sua graduação, tem uma qualificação diferenciada em relação aos demais profissionais. Em relação do histórico do trabalho, né? Então, daí, assim, eu acho que esse profissional dá conta. É claro que um levantamento atrás aí mostrou que o profissional farmacêutico é um dos que mais se atualiza, que mais faz curso disso, daquilo, né? Eu só discordo em relação à necessidade de ter especialização para pleitear a responsabilidade técnica do laboratório ou de, né, trabalhar na indústria. Mas é claro que nós todos defendemos que o profissional deve estar se capacitando cada vez mais. Agora, em especial na análise clínica, eu acho que nós devamos, porque do que eu vejo é o seguinte: um laboratório que contrata um farmacêutico, a resposta que a gente tem, ela é muito produtiva em relação ao trabalho, ao retorno que ele dá para o setor. É claro que o profissional tem que qualificar, tem que correr atrás, né? Mas essa justificativa que eu não posso pagar mais ou não posso ter o piso porque contrataria um outro profissional, eu acho que ela não se sustenta, né? De modo que eu acho que o farmacêutico ele deva estar, na sua graduação, se qualificando. Eu me lembro que na minha graduação, só cursos de química, eu fiz 14 disciplinas, né?
e as de biologia um tanto quanto. Então, nós temos uma formação muito boa por conta da química e da biologia na nossa formação básica. Eu acho que, mas concordo que a gente deva estar qualificando e o profissional corre atrás sempre. Ellen, né, que fez a pergunta, Humberto Só. Ellen, o dinheiro da anuidade que é pago para o Conselho é exatamente investido nisso. Uma das funções do Conselho, uma das atividades do Conselho, além da fiscalização, é exatamente a questão da qualificação. Então, você pode procurar no site do Conselho, que está disponível todos os dias. Ô, Danúbia, me corrija se eu estou errada, mas tem qualificação quase toda semana aqui no CRF, não tem? Quase toda semana a gente tem qualificação. Agora a gente tem essas qualificações online, regionais. E aí, se você tiver alguma demanda na sua cidade, você manda para o Conselho, que para os nossos assessores, os assessores analisam e levam a apreciação da diretoria, né, para poder dar curso nessa sua demanda. Então, é exatamente esse um dos papéis do Conselho, em especial do Conselho de Farmácia. O Conselho prima por essa questão da qualificação do profissional. E ainda temos um Profarminas, né, que é um programa de benefícios, que cada dia mais nós temos convênios com faculdades, convênios com cursos que dão descontos para farmacêuticos, salvo engano, para desconto para familiares. Então, o Conselho prima, sim, por essa qualificação do profissional. Eu queria apenas incluir um ponto adicional. Sobre a questão da qualidade, é uma situação muito séria em laboratório. Mas não é só séria porque é séria, não. É séria porque mata. Essa é a diferença. O estado de Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios com laboratórios, com tudo que você falar de qualidade. É o maior número. Minas Gerais sozinha tem mais laboratórios acreditados do que todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Distrito Federal juntos. Juntos. Para você ter uma noção do que é a gravidade que nós estamos dizendo, 70% dos laboratórios do estado de Minas Gerais têm controle de qualidade externo. Portanto, 30% não tem. E estão funcionando. E estão fazendo exame. E estão entregando resultados. E possuem CRT do Conselho. E possuem alvará sanitário. Mas isso não é o mais grave, porque 30% somente tem controle interno. E são fiscalizados 2 vezes por ano e não aparece ninguém lá para poder fazer um A com isso. A Anvisa tirou 17 medidores de glicose de circulação. Quantos usavam daqueles medidores para medir glicose de seus pacientes que iam fazer glicose por estímulo? Quantos tiraram? Quantos pararam de usar? Quantos chamaram seus pacientes com os quais fizeram exames e disseram assim, tem que rever, viu? Quantos recebem resultado inaceitável no controle interno? Não estou falando do exame parasitológico, não. Estou falando do HIV, do HCV. E não fazem nada pelos seus pacientes. No ano de 2018, nenhum laboratório notificou a Anvisa de problema técnico com reagente. Então, se não tiver uma mexida na qualificação, é duro a hora que o Rilker precisar de fazer exame. Tem dó dele. Nós temos aqui a pergunta da Gláucia Alves. Sabe-se que temos em torno de 27 mil farmacêuticos inscritos no CRF. Quantos farmacêuticos são sindicalizados? Ótima pergunta, Glaucia, para a gente retomar uma conversa franca com os farmacêuticos. Olha, hoje nós temos cerca de 241 farmacêuticos sindicalizados em dia com o sindicato. 241, cuja anuidade é de R$ 145,00. Anuidade. Daí a sua pergunta nos faz retomar a necessidade de uma conversa aberta, franca com os colegas farmacêuticos. A gente precisa envolver mais com o sindicato, não só do ponto de vista da sindicalização,
mas também da cobrança, das suas ações. Foi dito aqui em relação... Uma certa época, algum tempo atrás, doutor Daniel, alguém me falou o seguinte: olha, eu gostaria que o sindicato entrasse contra o Conselho por conta da anuidade. E aí nós discutimos o seguinte: olha, conselhos de categoria, de fiscalização de categorias, são necessários em função da realidade que nós temos no país como um todo, né? Eu trabalhei nos últimos 4 anos com vigilância sanitária no Estado. A ação e atuação do Conselho de Farmácia é fundamental para que nós tenhamos alguma segurança nas drogarias e nas farmácias, né? Muito bem. O sindicato, com os seus sindicalizados, né, e envolvidos e participando, podem certamente fazer uma ação muito mais forte em relação a isso, cobrando, inclusive, a da própria Federação Nacional dos Farmacêuticos, da qual, inclusive, eu sou diretor, e a gente tem, em nível nacional, uma discussão mais aprofundada no plenário do Conselho Federal sobre esses valores, sobre rever algumas situações, como o próprio Humberto colocou, né? Então, eu aproveito a sua pergunta, Glaucio, agradeço para dizer isso. A gente tem um número bastante limitado, que não dá para o sindicato sobreviver pagando um advogado, lá um funcionário, um administrativo, 1 mês e meio, né? Com esses valores não dá conta. Portanto, é fundamental que a gente tem condomínio. Felizmente, tem uma sede própria, uma sede que foi conseguida na década de 80, que foi reformada, um espaço importante, com um mini auditório, mas que gera um condomínio pesado todo mês, né? Então, nós precisamos de fazer frente a essas despesas do dia a dia. Portanto, precisamos de mais farmacêuticos sindicalizados, cobrando e participando das ações do sindicato. Agora, eu queria fazer uma observação, Danúbia. Eu não sei como é que está o nosso tempo, eu acredito que esteja, talvez, encerrando, mas eu queria dizer o seguinte. Estamos caminhando para o final, mas temos outra pergunta, mas pode fazer isso. Porque é o seguinte, em função da reforma trabalhista, né, William, em função de tudo que a gente vem vivenciando nesse último ano, que não é fácil, né? Gerou demissão de funcionários, demissão de jornalista, redução da jornada, do tempo de funcionamento do sindicato, etc. Em função dos números que nós temos no país, né, em Minas Gerais, no Brasil como um todo, eu estou vendo aqui o dado do Conselho Federal de Farmácia, são mais de 82 mil farmácias e drogarias. Serviço público nem está contemplado aqui, mas são diversos. Nós temos uma necessidade de ocupar um espaço grande de posto de trabalho no serviço público. Na maioria dos municípios não tem farmácia nas unidades básicas, que tem farmácia, portanto deveriam ter. Nos laboratórios, na indústria farmacêutica, etc. A gente tem uma análise pé no chão de que tem posto de trabalho sobrando nesse país. Isso é um dado real, é um dado real. Portanto, a gente vê com certo otimismo essa situação. É claro que tem a questão regional, né? Os profissionais que se localizam num determinado, da região sudeste. Eu estava vendo aqui, nós temos estados no país, norte e nordeste, você tem 85% dos profissionais na capital. E no estado afora, faltam profissionais, né? Um exemplo. Mas, então, se você computar o número de postos de trabalho versus número de profissionais, nós temos um mercado ainda a ser ocupado. Agora, é claro que nós precisamos ocupá-lo com qualidade, com remuneração digna. Para isso, é preciso ter sindicatos fortes. Então, eu aproveito, mais uma vez, para dizer que essa visão otimista, ela só vai ter concretude se, de fato, a gente tiver um profissional, como foi dito aqui, envolvido com suas entidades, cobrando e participando, né? É isso. A outra pergunta é da Marone Quadros. Quais os riscos que o farmacêutico já está sofrendo com a nova lei trabalhista? E o que os farmacêuticos podem fazer para não aceitarem estes riscos? Eu não posso analisar do ponto de vista do emprego, mas eu posso analisar do ponto de vista da consequência do emprego. Esse é o primeiro risco. Aproveitando um momento aí, eu gostaria de deixar uma sugestão de que a gente pudesse voltar aqui para discutirmos um assunto, que é a terceirização. Esse talvez seja o maior risco. A terceirização com a tecnologia móvel, além de muito bom, ótimo, mas ela é uma forte ameaça ao emprego fixo, ao emprego em loco, a pessoa levantar-se,
se arrumar, pegar um transporte, chegar no local de trabalho. No caso nosso, para laboratório, nós temos várias atividades que estão inclusas aí na linha da terceirização. E acho que a nossa categoria está distante da organização e do conhecimento que precisa para enfrentar, tanto do ponto de vista do empregador, a terceirização. Terceirização do trabalho. Estou falando de terceirização de exame, não, que o laboratório já está nessa atividade há algum tempo, mas a terceirização do trabalho. Então, eu vejo esse grande risco. Acho que nós deveríamos, num determinado momento aí para frente, voltarmos a ter essa conversa sobre alguns assuntos da reforma trabalhista pontual, e entre eles está a terceirização do trabalho. Eu queria só aproveitar a pergunta da Maroni para dizer o seguinte: de fato, o colega farmacêutico já está vivenciando esses riscos, viu, Maroni? Eu estava olhando aqui um dado em nível nacional. O primeiro é essa história do negociado valer sobre o legislado, tem trazido uma relação de trabalho muito... E, na verdade, é o seguinte, a palavra não é negociado, né? Isso é conversa fiada. Não é aquela, o que é acordado não sai caro. Nesse caso, não é isso, não é negociado, é imposto. Uma negociação falsa, né? Imposto. O que é imposto, no sentido do verbo impor, né? A imposição vale sobre o legislado. Esse é o verdadeiro sentido da frase. E aí está sendo imposto o seguinte, condições precárias de trabalho, por exemplo, a jornada de trabalho 12/36 está sendo utilizada agora, virou regra nas redes de farmácia. As redes estão utilizando a jornada 12/36, onde o profissional deixa de ter, por exemplo, o seu descanso no final de semana. É algo absurdo, né? O colega farmacêutico, feriados também, mas o colega farmacêutico ter um domingo junto à família, com os filhos, é algo minimamente a gente defende. De uma hora para outra, não está valendo mais nada, é 6x1 e vai-se embora. Essa é uma questão. Outra questão que eu estou lendo aqui, colocada em nível nacional, é um levantamento da federação, relatos de aumento de jornada de trabalho, redução dos horários remunerados de descanso, a refeição, aplicação de trabalho intermitente, aquele que o profissional trabalha por hora, né, que representa uma precarização absurda. Então, assim, isso já vem acontecendo. E, infelizmente, em função de que nós temos a categoria muito setorizada, muito localizada, se você passar aqui em Belo Horizonte, você tem em determinados quarteirões mais farmácia e drogaria do que padaria, por exemplo, né? Então, a procura do profissional é maior. Se está ruim para o indivíduo, ele ficar desempregado, fica pior. Isso coloca uma situação de que ele acaba aceitando essas dificuldades, né? Então, essa é a realidade. A gente precisa, eu acho que está caminhando aqui para o final do debate, eu queria reiterar os agradecimentos, porque, na verdade, a gente está falando aqui da Nubia do seguinte: só é possível superar essa dificuldade com o fortalecimento das entidades e a união das entidades. Exatamente. Então, aqui em Minas Gerais, eu acho que é fundamental que a gente retome aquelas reuniões que fazíamos de envolver associações, estudantes também, conselhos, sindicato, para que a gente fortaleça e busque alguma forma de enfrentar. A reforma trabalhista, não sei se você sabe, mas trouxe, por exemplo, a autorização de uma grávida trabalhar em ambiente insalubre. Olha, isso é um fim da picada, isso é inaceitável. Tanto é que o ministro do ST manifestou, né, contra recentemente, etc. Quer dizer, sobre a égide da questão econômica, do capital, vai se flexibilizar e aí as coisas se organizem como for. Não pode ser assim. Não pode, porque um lado frágil está colocado no mercado bem claramente. Eu quero dizer que, em que pese tudo isso, se a gente se fortalecendo as entidades e unindo as ações das entidades, a gente consegue minimizar esses danos. Posso complementar? Eu também quero complementar. 3 pontos que o Hilke falou. Essa jornada 12/36 ainda tem a questão da ausência, né, da questão insalubre nela, né, porque é uma jornada que antes exigia acordo ou convenção coletiva, o sindicato hoje está fora, né? É uma jornada tratada direta. E outro dos 2 pontos que um outro ponto muito importante que a gente não está citando ainda. 2. Essa compensação, a jornada foi totalmente alterada, é um ponto muito importante. E um outro, a dificuldade do acesso à justiça.
Eu tenho uma dificuldade de acesso à justiça porque, mesmo que eu tenha sido contratada antes da reforma, se eu for desligada hoje, o meu contrato, eu vou pagar custas, eu vou pagar honorários, eu vou pagar perícia se eu perder. Então, eu tenho uma dificuldade de acesso à justiça. E antes da dificuldade de acesso à justiça, eu retiro o sindicato do acerto. Eu não preciso mais de ir ao sindicato para fazer a rescisão. O farmacêutico sabe quais os direitos que ele tem? Eu listei aqui, se fosse para falar, 10 grandes mudanças trazidas. Ele sabe os direitos que ele tem? Então, eu tiro o sindicato do acerto, eu não preciso mais de sindicato no acerto, e eu dificulto o acesso à justiça. Razão pela qual, o ano passado, de 2 milhões de reclamatórios trabalhistas, eu tive 1,3 milhão. Quem faz o cálculo do acerto? É isso que eu estou dizendo, quem faz o cálculo do acerto? Eu não preciso mais de sindicato. Homologação, né? A homologação Mas, do acerto. Daniela, eu queria tocar nesse assunto da insalubridade. Esse é um assunto vergonhoso. Vergonhoso. Isso virou moeda de troca, virou proposta em convenção coletiva, virou oferta. Vamos aumentar a insalubridade para 40%. Então, vamos piorar. Aumenta a desgraça. Eu te dou uma condição pior de você trabalhar, para você levar um dinheirinho ali. Então, esse assunto da insalubridade é o segundo assunto que eu gostaria de sugerir que fosse pauta dessa conversa aqui. Nós não podemos aceitar isso. Não pode um laboratório ser insalubre. Não pode, porque não é. Primeiro, que não é. Segundo, se ele fosse, a vigilância sanitária tinha que fechá-lo. E o conselho também tinha que fechá-lo. Insalubridade não é para ganhar dinheiro, não. É para eu comprar um pedaço da sua vida. Isso é vergonhoso. Nós estamos arrastando com essa história de recolhimento de adicional de insalubridade, dando à pessoa uma merreca em troco da saúde dela. Por que não produz efeito? Porque não é insalubre o local. E não sendo, está essa confusão que está aí. Agora tem ofertas de que o adicional de insalubridade, ofertas por sindicatos, que seja negociado com o sindicato, passar para 40% adicional de insalubridade. Tá brincadeira. Comigo eu não escuto essa conversa. Agora, acho que a conversa da insalubridade... Eu vejo postagem, por exemplo, em mídia social, vangloriando que o farmacêutico está ganhando adicional de insalubridade. Peraí, ué. Me ajuda aí. O sujeito não sabe o que é. Está se matando. Ele não sabe o que ele está ganhando. Então, eu gostaria de deixar 2 sugestões que a gente pudesse voltar a conversar. Uma era uma sobre a terceirização de mão de obra, e a segunda é sobre o adicional de insalubridade. E eu gostaria que vocês chamassem a Ana aqui. Hoje eu quase não falei, fiquei mais exatamente ouvindo, né? Teve muita pergunta direcionada aos sindicatos, mas nesse caso, realmente eu acho que também caberia falar sobre trabalho intermitente, porque me parece ser um risco muito grande que os farmacêuticos estão expostos. E, no fim das contas, falando de insalubridade, se houver realmente um dano à saúde da pessoa, tem um tabelamento, né, dos danos morais, no fim das contas, relacionado ao salário que a pessoa recebia, que é uma coisa altamente inconstitucional, confere todos os direitos humanos, né, porque a vida de um não pode valer mais que a vida do outro, e em relação ao quanto que ele ganha, e realmente, como o Rilke falou, não tem como... a reforma ela foi para enfraquecer tanto o trabalhador individualmente, quanto em sua coletividade, dificultar que eles se unam. Mas se a pergunta é como fazer para se proteger, realmente é procurando os seus órgãos representativos e fortalecendo esses órgãos, porque é só na união que existe a força dos trabalhadores, porque a relação empregatícia ela é uma relação desigual no 1 a 1 ali. Então, eu gostaria de colocar o seguinte, no caso dos farmacêuticos, não sei se é do conhecimento, mas na atividade que eu faço como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós deparamos dentro do sistema prisional, que está com vários surtos de doenças, né, contagiosas, inclusive, lá, enfermeiros que estão ministrando medicamentos. Então, tem aí uma demanda muito grande perante o Estado, onde tem uma necessidade de ter um profissional farmacêutico para ministrar. Porque o que o enfermeiro vai saber do medicamento para poder estar passando isso? Mas eles não estão nem aí.
Então, é uma questão que a gente pode estar discutindo aí. A questão aí da filosofia, que a ideia é de que com a reforma trabalhista vai gerar emprego, lê do engano. Por quê? Não vai ser tirando benefícios que você vai gerar mais empregos. Não é dessa forma. Se nós olharmos no passado, né, que é o pai da CLT, conhecido Getúlio Vargas, né, que fala, se você olhar na história lá atrás, a CLT, os trabalhadores se uniram e foram, aos poucos, com muita luta, construindo aquilo que eles queriam, que foi depois transformado na CLT. Então, não foi ele que concedeu, que ele deu a CLT para os trabalhadores, não. Foi uma conquista dos próprios trabalhadores. Conquistas hoje que os próprios trabalhadores abriram mão. Abriram mão como? O governo federal, os nossos governantes, vendo que, né, os trabalhadores eram aversos à famosa, famigerada contribuição sindical. Olha, nós vamos fazer um favor para vocês, nós vamos aliviar esse peso de vocês. Mas eles não viram que, por trás disso, né, dessa ovelha, tinha um lobo. Né? E esse lobo, ele estava, o intuito dele era muito mais além do que aquilo que eles colocaram, que é para cegar os olhos dos trabalhadores. Olha aqui, ó, a contribuição sindical está aqui, ó, estamos retirando, não é retirando, mas no caso aí, colocando optativa, né? Obrigatório, mas que ninguém quer pagar, ninguém nunca quis. Tá certo? E favorece conduta antissindical também, né? Porque Perfeito. se o trabalhador ele se manifesta, ele tem que se manifestar falando que ele quer pagar. Isso. E aí fica exposto a retaliações, né? Perfeitamente, exatamente. Ninguém vai querer, entendeu? Porque não tem, porque o brasileiro ele não tem essa conscientização política ainda, não tem a cultura, exatamente, que tem na França, né? Que tem na Europa e tal, não tem. Então, quer dizer, como é que você vai, vamos dizer assim, construir alguma coisa pelo teto? Não, pela base. Pela base que a gente tem que construir. Então, o que eles tiraram? Procuraram tirar a força do sindicato. Mas o sindicato, ele nunca viveu de dinheiro, ele viveu de lutas. Entendeu? Aí é que é o erro do governo. Entendeu? Porque, com isso, com o tempo, os trabalhadores vão ver isso, vão vir, e o que era para enfraquecer o sindicato, vai fortalecer o sindicato. E nós vamos dar a volta por cima e vamos estar lá ao lado dos trabalhadores, lutando com eles, tá bom? Nós chegamos ao fim do debate, do nosso debate. O tempo é curto, mas nós esgotamos as perguntas dos nossos colegas via redes sociais, neste momento. As sugestões apresentadas nesse debate foram anotadas e serão levadas para a diretoria. Novamente, em nome do CRF, eu e a doutora Daniela agradecemos a presença dos convidados aqui presentes, do William e da Ana Clara, primeira vez aqui conosco, do Hilke e do Humberto, né, mais uma vez colaborando aqui nesta noite conosco para esclarecimento de temas que são importantes para a categoria farmacêutica. Então, eu agradeço a todos pela participação, também aos colegas que nos assistiram e que nos enviaram perguntas via Facebook. E em breve teremos um novo debate com novos temas e também com os temas sugeridos aqui pelos nossos convidados. Uma boa noite a todos.